Ductus est Iesus in desertum a Espírito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, o Espírito Santo. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o primeiro domingo do Santo Tempo da Quaresma. Desde quarta-feira, a Igreja nos convida a acompanhar Jesus no deserto. E hoje, Nosso Senhor nos dá no Evangelho o exemplo da vida que o verdadeiro cristão deve ter, principalmente nesse Santo Tempo da Quaresma. É um tempo de recolhimento, instituído pela Igreja para honrar os 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando, orando e vencendo o demônio. No Evangelho de hoje, nós ouvimos as tentações do demônio a Jesus, que na verdade foram as últimas, mas todos os dias Nosso Senhor se permitiu ser tentado pelo demônio. Não que Nosso Senhor sofresse como nós as tentações, mas deixou que o demônio o tentasse. O apelo que nós ouvimos da boca do demônio é justamente para descobrir se Jesus é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido. E pelo debate nós percebemos como o demônio conhece a Sagrada Escritura e até a Sagrada Escritura ele usa para tentar. Portanto, devemos imitar este divino modelo que é Jesus e viver santamente na Quaresma, considerando-a como um tempo de oração, de penitência, de luta, de santificação. O tempo da Quaresma, de fato, é um tempo de oração. Devemos orar sempre, em todo lugar, como nos ensina e insiste a Sagrada Escritura. Mas o tempo da Quaresma é, por excelência, o tempo sagrado da oração. O tempo de se unir a Jesus por meio da meditação, da oração, da reflexão, do recolhimento espiritual. Porque a Igreja nos convida mais nesse tempo, mais do que em outros tempos, a seguir Jesus, a entrar no espírito da liturgia. Liturgia essa, sobretudo no nosso rito, que é cheia de exortações instantes e encantadoras, súplicas. Escutemos, portanto, docilmente esta voz do Divino Mestre e multipliquemos os brados do nosso coração. Rezemos com fé profunda, com mais compunção, com mais fervor. Algumas vezes de joelhos, como os miseráveis que imploram perdão, e assistamos mais vezes à Santa Missa, visitemos com assiduidade o Santíssimo Sacramento e façamos o piedoso exercício da Via Sacra. Aproveito para repetir e convidar aos senhores a fazer dessa Quaresma um tempo de oração. É costume em algumas paróquias nossas, eu gostaria de convidar os senhores a fazer uma espécie de Quaresma eucarística, ou seja, ter mais zelo e amor com nosso Senhor no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Aqueles que já vão à missa durante a semana, procurem ir mais vezes. Se não podem ir no nosso oratório, procure a paróquia mais próxima, algum lugar em que possam ir para visitar nosso Senhor, assistir a Santa Missa, receber a comunhão, mas também mais vezes procurar o sacramento da confissão, para poder se aproximar com consciência mais tranquila do divino sacramento da Eucaristia. Além disso, temos motivo de sobra para rezarmos mais nesse tempo, como, por exemplo, a lembrança dos nossos pecados, o conhecimento das nossas misérias, das nossas necessidades, os perigos que de toda parte nos ameaçam e a incerteza do futuro, o receio do juízo final. Sobretudo, devemos pedir para nós a graça da verdadeira conversão, de receber com melhores disposições, o sacramento da penitência, a divina Eucaristia, e de cumprir com mais zelo e exatidão os nossos deveres de Estado. Essas devem ser as nossas primeiras penitências desse tempo da Quaresma.
não procurar tantas coisas extraordinárias para fazê-las como penitência, mas fazer em primeiro lugar aquilo que já nos é obrigação. O pai de família, a mãe de família, o padre, o leigo, o consagrado, cada um procurar viver com mais zelo, mais exatidão, mais piedade, mais devoção, aquilo que já é a sua obrigação. Não adianta fazer coisas extraordinárias, admiráveis, se nas coisas ordinárias do dia a dia, que nos são obrigações diárias, nós vacilamos. Então, primeiro, penitência, cumprir aquilo que é nosso dever de Estado. Peçamos também a conversão de um grande número de cristãos covardes, negligentes, talvez tantas vezes endurecidos, que desde há muito tempo, há tantas quaresmas atrás, vivem afastados de Deus, desobedientes à lei da sua igreja. Talvez, com essas características, nós tenhamos um esposo, uma esposa, um filho, um irmão, um parente próximo, um amigo, um vizinho, que já afastaram da igreja, ou que vai, mas não muda, vai, mas não assimila o que houve na pregação, vai até na igreja, reza, mas não faz esforço para progredir na vida espiritual. Lembrando que a primeira catequese que nós devemos dar a essas pessoas é a catequese do bom exemplo. Converter o nosso próximo com a nossa atitude, com a nossa vida no dia a dia. E por isso, a comunhão frequente, a confissão frequente deve encontrar um eco na nossa vida. Devemos fazer ecoar durante a nossa semana aquilo que nós fazemos na igreja no fim de semana, no domingo. Enfim, a quaresma, desde a sua origem, deve ser para nós um tempo consagrado a Deus, um tempo de recolhimento, um tempo de meditação, um tempo, sobretudo, de companhia a nosso Senhor, que na liturgia está no deserto. Lembrar sempre que Jesus, durante os 40 dias na liturgia, está no deserto, está sendo tentado pelo demônio. E a igreja nos convida a fazer companhia a Jesus exatamente para sermos também provados. O Evangelho começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito é maiúsculo, é o Espírito Santo. Ou seja, Deus levou Jesus, o seu Filho, para o deserto para que ele fosse tentado. Ora, se Deus age assim com o seu Filho, Filho por natureza, Jesus, o que Ele não fará conosco, pecadores? Nós também somos levados a Deus, por Deus, somos levados pela igreja ao deserto para sermos tentados, não para que caiamos, mas para que nos exercitemos na luta contra o demônio. Como eu falei na quarta-feira, nossos inimigos se reduzem a dois tipos. Primeiro, os nossos inimigos dentro do nosso coração, que são as paixões que tantas vezes reinam em nosso coração, destronando o próprio Deus. Em segundo lugar, os demônios que do lado de fora ficam atiçando essas paixões, apresentando-lhes os objetos para os quais essas paixões pendem, se inclinam. A preguiça, a gula, a impureza e tantos outros atrativos que do lado de fora incendeiam, atiçam essas paixões em nosso coração. A quaresma é também tempo de penitência, tempo de vigilância. É necessário fazer penitência. Sem penitência, todos nós pereceremos, porque todos nós somos, o nosso corpo, ele é muito vagabundo, ele é muito mole, ele é muito dado ao prazer. Basta pensar em cada um de nós. Um dia que nós afogamos, que nós afrouxamos as rédeas, um dia que nós levantamos um pouco mais tarde, um dia que nós rezamos menos, um dia que nós faltamos à missa, no dia seguinte o corpo já não quer mais levantar no horário correto, não quer mais rezar todas as orações, falar de jejum e abstinência é uma tortura para o corpo, porque ele quer sempre a comodidade, quer sempre o bem-estar.
que é sempre aquilo que lhe apraz. Portanto, nunca devemos afastar de nós o espírito de penitência, o espírito de mortificação. Cada um de nós deve interrogar-se a si mesmo, pedindo a luz divina da graça, e pensar nos seus pecados mais comuns, a fim de saber contra o que deve lutar durante esse tempo da Quaresma. Nosso Senhor, no deserto, com certeza não está sendo tentado pelas suas paixões, porque não existe nele, mas está sendo tentado, deixa-se ser tentado por nós, para nos dar a lição de como devemos lutar. E em resumo, devemos lutar com a palavra de Deus, com o divino exemplo de nosso Senhor. De nossa parte, quantos pecados de negligência, de tédio no serviço divino, quantas dívidas contraídas para com a justiça divina, porque muitas vezes nos preocupamos, por exemplo, com o cumprimento do preceito dominical, o que é justo e necessário, mas paramos por aí. Faltamos com a delicadeza para com Deus. Como, Padre? Chegando em cima da hora da missa. Por exemplo, hoje começamos a rezar a Via Sacra. Poucas pessoas no início da Via Sacra. Quantas pessoas aqui vêm de ônibus, de trem, vêm de metrô? Poucas. A maioria dos senhores tem carro. Ou estou mentindo? Quantos dos senhores aproveitaram, por exemplo, hoje, o exercício da Via Sacra? Custa? Cai um braço? Uma perna? Procurem colocar a mão na consciência. Esse exercício da Via Sacra, digamos, é o mais apropriado para esse tempo sagrado. E poucas pessoas tiram proveito. Coisas simples, algumas orações, algumas reflexões, algumas ave-marias, alguns quadros para contemplar, mas que resume o espírito desse tempo sagrado. Falta o esforço para aproveitar desse exercício de piedade próprio desse tempo da Quaresma. Qual foi a penitência que nós escolhemos para fazer nessa Quaresma? Qual é a penitência que nós fizemos hoje? Imagino que os que vieram para a Via Sacra já vieram num certo espírito de penitência. Acordar mais cedo, sair mais cedo de casa, chegar a tempo da Via Sacra. Mas qual é a penitência que nós escolhemos para fazer nesse tempo sagrado? Ou ainda estamos pensando em qual é a penitência que vamos praticar? Porque se ainda estivermos pensando, está perdendo tempo. A Quaresma já começou, o combate já começou, a luta contra as paixões, contra o demônio já começou. Quem está pensando na penitência já está perdendo algumas batalhas, não está na companhia de Nosso Senhor. Nosso Senhor já começou desde quarta-feira passada a luta contra o demônio. Eis o tempo próprio para fazermos penitência, porque é esse o tempo que a igreja nos apresenta Jesus lutando contra o demônio. E Jesus luta contra o demônio não como Deus, mas como homem. Está lá passando fome, sede, no deserto, correndo os perigos de feras, de animais, de ladrões, e ainda sendo assaltado pelo demônio todo santo dia. Jesus sofre no deserto como nós, frio, sede, fome, perigo, coisas que todos nós podemos sofrer em união com Jesus. Mas aí se fica difícil chegar na igreja um pouquinho mais cedo para participar da Via Sacra, percebe-se a falta de disposição para esse combate espiritual. A igreja ordena que jejuemos em certos dias da Quaresma e do ano. Esse tempo que a igreja mais insiste no jejum, mais insiste na penitência, é a Quaresma. Se os senhores pegarem os textos da missa, as coletas, as pós-comúnios, as secretas da missa, todos eles falam sobre a penitência, porque antigamente a penitência, o jejum era a Quaresma inteira. Os nossos antepassados faziam com gosto o jejum, a Quaresma inteira.
Hoje a igreja nos pede, no primeiro dia, quarta-feira de cinzas, no último dia praticamente, a sexta-feira santa, e mesmo assim nós somos moles em cumprir esses dias tão poucos. E um jejum tão light, tão moderado. A intenção da igreja a nos convidar a esse espírito de penitência, a intenção da igreja ao conservar nas suas orações essa referência constante ao jejum é levar-nos a honrar e a imitar Jesus, que nesses 40 dias fez exatamente isso, rezou e fez jejum. O resumo da quaresma de Jesus é esse: no deserto passou fome, passou sede, para expiar os pecados da nossa gula e para nos convidar a preparar-nos bem para o combate final que se dará na Semana Santa. Pelo jejum, pela penitência, nós podemos alcançar o estado de nova criatura em Deus. A lei do jejum nos obriga subgrave. Quando a igreja manda fazer jejum, não fazê-lo é pecado grave. Quantas pessoas relaxadas que se determinam a simplesmente mudar uma penitência, o jejum por uma penitência, que é permitido em alguns casos, mas depois nem sequer essa penitência cumprem, que a pessoa mesmo escolheu colocar no jejum, no lugar do jejum. Perceba como nossa religião faz de tudo para que não nos afastemos do Espírito de nosso Senhor, e nós fazemos de tudo para esquecer e afrouxar as rédeas da doutrina. Nós temos durante o dia 1000 ocasiões e maneiras para praticar a penitência, naquelas coisas que nós já fazemos. Ou não é verdade que durante o dia nós temos que nos empregar em certos deveres de Estado? Varrer a casa, passar, cozinhar, dirigir na cidade é uma provação. Tudo isso nós podemos fazer com espírito de mortificação, lembrando da caridade para com o próximo, oferecendo a Deus esses pequenos sofrimentos como penitências, consagrá-las a nosso Senhor como um serviço de religião, tal como faziam os santos. Por exemplo, Santa Teresinha usava as coisas do dia a dia para oferecer a Deus, primeiro como uma mortificação, uma penitência, e transformar os seus deveres de Estado em verdadeiras orações oferecidas a Deus. E tudo isso nós podemos fazer em reparação dos nossos pecados do dia a dia. Devemos procurar, com esses pequenos sacrifícios, reparar a nossa frouxidão, os nossos pecados no que diz respeito à comida, à bebida, ou seja, à gula, reparar os pecados relativos ao luxo. Quantas pessoas que só querem vestir certas marcas, são até piedosas por fora, mas na verdade o que os governa é a vaidade. Portanto, caríssimos irmãos, tenhamos o cuidado em cumprir com mais regularidade os deveres do nosso Estado. Custe o que custar, fazendo tudo com espírito de penitência e amor. Trabalho alimentado, purificado e santificado pelo Espírito. Ou seja, a nossa intenção deve determinar que tudo isso que fazemos no dia a dia seja um serviço de religião, de amor a Deus. O tempo da quaresma também é, sobretudo, um tempo de reforma de vida, de luta. Qual é a penitência que nós escolhemos? Contra qual paixão nós lutaremos de modo especial nesse tempo sagrado? Sim, porque a nossa penitência precisa ser uma afronta a essa paixão dominante. A nossa penitência principal nessa quaresma precisa ser uma reforma das quedas nessa paixão dominante. A intenção da igreja, ao nos convidar a fazer uma penitência em particular nesse tempo sagrado, é o seguinte: eu me habituo durante 40 dias a fazer penitência. Por exemplo, contra a gula,
contra a preguiça, contra a impureza, contra a fofoca e tantas outras paixões, e depois da quaresma eu já estou habituado. Algumas pessoas erram, a maioria erra, pensando que a penitência da quaresma é para a quaresma somente. Não faz sentido, durante a quaresma, você lutar contra uma paixão, praticando uma penitência específica, e depois da quaresma, para de fazer a penitência. Volta às práticas antigas. Qual é o sentido dessa penitência? A intenção da igreja é, durante 40 dias, nos habituarmos com aquela penitência, de tal modo que, acabada a obrigação da penitência, ou seja, depois da quaresma, aquela penitência já não seja habitual. Já façamos, não mais como uma penitência, mas como um hábito da nossa vida, porque vencemos aquela paixão, vencemos aquele pecado, vencemos aquela tentação, nos livramos daquela má inclinação. Podemos e devemos aproveitar esse tempo sagrado também para socorrer o nosso próximo, fazer penitência por uma alma, fazer penitência por um amigo, fazer penitência por um parente, por um familiar, pela sua salvação, pela sua conversão, pela correção dos seus maus hábitos. Devemos, portanto, nesse tempo sagrado, nos entregar, de modo geral, à mortificação. Todos nós alimentamos mais ou menos defeitos que nos impedem de sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Portanto, esse tempo sagrado é o tempo favorável de nos corrigirmos dessa má vida que levamos. Entre esses defeitos há, de modo ordinário, um que é dominante, ou que nós podemos dizer é aquele pecado de estimação, que nós criamos, alimentamos sem perceber. E toda semana esses pecados batem ponto na nossa confissão. É esse pecado que devemos combater. É esse pecado que deve ser o objeto do nosso ódio nessa quaresma. O motivo da nossa luta, contra o qual devemos empunhar armas defensivas, para que não demos mais as mãos a esse pecado, a essa paixão dominante. Devemos estudar bem qual é o método que o demônio usa para fazer-nos cair neste pecado, nesse estado. Devemos procurar descobrir em nós quais são as pessoas, objetos, lugares, circunstâncias que normalmente facilitam ou nos empurram à prática desses pecados e ficarmos mais precavidos. Não voltar a dar aqueles passos que nós já sabemos onde é que vão dar. Por isso, caríssimos irmãos, eis o tempo favorável da penitência, eis o dia da nossa salvação. Não esperemos outra quaresma para buscar a conversão, o tempo é esse. Não esperemos outro tempo para a nossa santificação, o tempo é esse. Talvez algum de nós não poderá fazer outra quaresma, a conversão é agora. Não podemos deixar para depois aquilo que Deus nos oferece agora com esse tempo sagrado. Portanto, devemos nos exercitar diariamente na prática das virtudes cristãs. Devemos nos esforçar durante esse tempo sagrado para que abunde em nós a graça divina pela frequência nos santos sacramentos, de modo particular, confissão frequente, comunhão frequente, as orações, as meditações, as penitências pessoais. Tudo isso deve nos fazer unir-nos de modo mais frequente a Deus nosso Senhor. Quando foi a última confissão que eu fiz? Quando foi a última queda em pecado mortal? Vamos procurar espaçar uma queda da outra. Vamos procurar ficar mais tempo em estado de graça. Ou seja, permanecer mais fiéis à graça recebida na confissão. Buscar a confissão não porque caiu num pecado mortal somente, mas para buscar a força para não cair no pecado mortal, para buscar a força necessária para resistir às tentações futuras. Santifiquemo-nos
assistindo assiduamente à Santa Missa, rezando diariamente o Santo Rosário, meditando as estações da paixão de Nosso Senhor, fazendo orações especiais da nossa devoção, ou seja, aproveitando toda e qualquer ocasião para fazer companhia a Jesus nesse tempo sagrado. Caríssimos irmãos, façamos deste tempo da Quaresma um tempo de graça e de salvação para nós. Consideremos Jesus no deserto, oremos com Ele, façamos penitência e combatamos com Ele. Frutifiquemos em toda espécie de boas obras, tornemo-nos dignos de ressuscitar com Ele, para desfrutarmos com Ele da presença Sua eterna no céu. Ontem nós ouvimos no Evangelho que as multidões se comprimiam ao redor de Nosso Senhor, e muitos ficavam curados somente em tocar na barra dos vestidos de Nosso Senhor. Esse é o tempo sagrado em que Jesus está ao nosso alcance, de modo que com um pequeno esforço, com a confissão, com a comunhão, com as orações, com as mortificações, Jesus está ao nosso alcance. Basta estender a mão para tocar na barra dos seus vestidos e, como no passado, recebemos a graça divina. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.